agora habita em nós. Mas uma força maior, que é da carne e da vida terrena, faz com que a pessoa dê mais valor à sua pessoa, com um sentimento egoísta, que cada um pensa só por si e não pensa por outro. Eu vou abrir aqui só para os irmãos, que os irmãos conhecem isso aqui muito bem. Preocupação de Paulo com os irmãos de Corinto, e que naturalmente era com todo mundo, inclusive conosco hoje. Eu vou ler um pedaço para os irmãos verem que não é invenção nossa. E Paulo, ele falava assim que, mesmo que ele tivesse todas as qualidades de um grande crente, fervoroso, cheio de dons, que falasse muitas línguas, e que fosse tão bem de vida que ele dava o dinheiro dele para sustentar os pobres, e que se sacrificava pelos outros, mas não tivesse o amor que é a caridade. Caridade é amor. Ele dizia: nada disso aproveitaria, porque a pessoa que tivesse amor, ela seria sofredora, justamente que ninguém gosta, não é? Sofrer pelos outros. Tinha que sofrer. Precisava ser benigna, isso é, pessoa bondosa. Não ter inveja. Não tratar os outros com desprezo, com leviandade. E não se ensoberbecer. Ensoberbecer é deixar de ser humilde. Pessoa soberba é a pessoa exaltada que não se humilha. E também uma conduta decente, não indecente. E não ser amante de si mesmo, buscar só seus interesses. Não deveriam, em hipótese alguma, se irritar e nem desconfiar do outro, suspeitando mal. Vão analisando isso aqui, cada um, irmãos, o que está no nosso ser. E não ficar tranquilo, folgado, feliz com a injustiça. Deixa assim mesmo. Tem muitos que falam assim, deixa na mão de Deus. Mas isso aqui não é Deus, é para Deus, é para nós. Deus não é injusto. E não fica folgado, tranquilo, com mentiras, com enganos, mas fica tranquilo com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando falta essas qualidades num dos cônjuges, ou seja, no marido ou na mulher, não dá para viver junto. Diz um ditado assim que quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Se tiver essas qualidades, eles se suportam. Não trata indecentemente um ao outro com humilhações, desfazendo do outro, mas faz tudo para um edificar o outro. Não tem coisa mais maravilhosa, mais linda do que esta. Um fazer tudo para o outro ficar melhor, e o outro fazer tudo para este ficar bem. Mas a nossa tendência natural, como homens, como seres humanos, mulheres também, é de buscar o nosso interesse e olhar somente para dentro de nós no sentido do nosso ego, do nosso eu, do nosso interesse, daquilo que eu gosto. Vale o que eu quero, o que eu mando. Isto tudo desestabiliza a vida matrimonial e familiar, porque não é só entre marido e mulher. É com os filhos e os filhos com os pais. Isto vem crescendo e o nosso dever aqui, até aproveitamos esta oportunidade, porque a casa de oração aqui está com, digamos, 80% ocupada. Talvez nem isso. Mas neste mundo tem muita gente que está ouvindo aqui. Uns ouvindo atentamente, com reverência, porque são coisas divinas. Outros assistindo, como assiste um jogo. Só vem quando gritam lá que deve acontecer alguma coisa. Senão, deixa correr. Assiste o culto. Aqui não é culto para ser assistido,
é culto para se congregar. Congregar é se reunir. Nós estamos aqui congregados agora. Então, quem estiver ouvindo por esse mundo afora, aquilo que Deus está dando de falar agora, lembre-se que esse é um grande presente que vocês estarão recebendo vindo de Deus. Porque um psiquiatra, um médico, um terapeuta qualquer de saúde mental que trate, pode fazer de tudo, mas não tem poder sobre o que está dentro da pessoa, que é do espírito que a pessoa tem, que a governa. Se esse espírito não for aperfeiçoado pela palavra de Deus, por isso diz da promessa de salvação, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isto que Deus dá nesta manhã é para aperfeiçoar o viver de cada um, para não viver sofrendo, vivendo encrencado, com ofensas, com temores, escondendo coisas um do outro, falando mal um do outro por detrás, o marido da mulher e a mulher do marido. Tudo isso é condenável pela palavra de Deus. E nós não estamos falando agora simplesmente para melhorar a condição de vida de casais. E é isso aí, mas não é só isso. Principalmente para a vida eterna. Porque sem a caridade de Deus, irmãos, nós não podemos alcançar a vida eterna. Caridade é amor. Então a caridade, mesmo essa que eu acabei de ler um pedacinho aqui, que fala em 13, de 1 aos Coríntios, fala de duas espécies de amor. Uma espécie, a principal, é o amor de Deus para conosco, que nos amou não nos conhecendo pessoalmente, nem existíamos, deu seu Filho para pagar a nossa dívida. Porque nós estávamos condenados, ele foi, recebeu a condenação no nosso lugar e pagou, sendo morto e tornando-se maldito pela morte numa cruz. É o amor dele para conosco que não cessa, como agora, por exemplo, que nós estamos ouvindo, é manifestação do amor de Deus para conosco. E diz a palavra assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é o amor de Deus para conosco, que ele não esfria, mas é o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os nossos irmãos, que é o amor fraternal, amor entre irmãos. Amor de marido para com a mulher, de mulher para com o esposo. Quando isso aí começa a terminar, começa a sobrar resquícios de uma vida terrível, perdida, de ofensas, de maldades, de tristezas, que depois que se falou tudo, cada um sai de um lado sofrendo dores daquilo que disse ou daquilo que ouviu. E a palavra não quer este mal para nós. Por isso que veio avante de aconselho. Não tem nada escrito aqui, irmãos. Mas nós estamos falando do que está escrito aqui, olha, na palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros. Agora, no que diz respeito à vida matrimonial, é cuidado que precisa ter no tratamento, na maneira de cuidar-se um do outro, atender às necessidades um para com o outro, mutuamente, marido para a mulher e mulher para com o marido. É dever, são casados. Também procurar ajudar cada um nas suas dificuldades, tanto espirituais quanto terrenas. Quando não existe isto, passa a haver, que costumo dizer, um desamor, isto é, começa a esfriar o amor, que não é de Deus para conosco, é entre nós. Nós é que temos que ter caridade de uns para com os outros. Então, o que acontece? Há desrespeito, o marido trata a mulher com dureza, fala com aspereza, não tem um carinho, não tem uma demonstração de admiração. A mulher tem que ser admirada, não é pelo vizinho, admirada pelo marido. Não desconfiar, porque
Que a caridade, irmãos, não suspeita mal. Desconfiar dela, desconfiar dele. Que amor que é este? O amor de Deus não deixa desconfiança. É tua esposa, ame-a, ajude-a. Tenha paciência com ela. Nos momentos difíceis da vida dela, suporte, você é marido. Tenha uma palavra carinhosa, um tratamento, enfim, de amor. Igualmente a mulher. Porque quando isso começa a falhar, começa então a acabar aquela relação amistosa, amorosa que sempre houve e que faz bem. Quando não existe isso, começa a deixar sequelas, resquícios, restos de sofrimento para trás.